E aí, eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Esse aqui é o nosso podcast Pode Crer pela Rede Super de televisão. E hoje nós estamos continuando o programa da semana passada com a querida Helena Tanuri, que está aqui dando o ar da sua graça hoje. E eu estou muito feliz por isso. Eu já quero informar quem está em casa que se você quiser assistir o primeiro episódio desse programa, ele já está disponível no YouTube, no canal da Rede Super de televisão. E hoje nós vamos continuar uma conversa que nós iniciamos semana passada e que foi maravilhosa. Já foi uma ministração. Eu já estou vendo aqui 50 cortes que nós vamos poder tirar de lá, de tanta coisa importante e boa que a Helena falou. Helena, mais uma vez quero começar de novo agradecendo você. Eu que agradecendo agradeço. Ao João, viu toda a simpatia, a boa vontade, seu coração de serva de estar aqui no nosso programa. E eu falei com você no programa da semana passada, quando a gente encerra o programa, o João até estava aqui com a gente na mesa. Eu falei brincando assim, mas de verdade, né? Eu falei, olha, a gente pode falar na semana que vem da sua família, dos seus filhos e por que seus filhos casaram tão cedo e tal. Por que eu estou te dizendo isso? Porque, como eu te disse, a minha esposa Simone, que tem um fã-clube seu, né? Ela é presidente, ela faz eu assistir muita coisa sua, além das que eu assisto, né? E aí eu não me lembro quem casou, foi seu filho que foi o último que casou? O Miguel casou em 2019 e o Arthur casou agora em 2022. Então, o Arthur, eu estava lá na cama já, ela, olha aqui, amor, o casamento da filha, olha aqui, o filho da Helena tá casando, olha aqui. Eu olhei, eu falei assim, não, Mara, lógico que não é. Isso não é casamento, isso aí eles devem ser padrinhos, assim, não, é o casamento. Eu falei, gente, esse menino tem 13 anos, ele tá casando. E aí eu falei, a esposa dele tem 11, não pode ser casamento. Não, amor, não é não, eles são adultos já, tal. Sim. Porque eles têm cara de novinho mesmo, né? Sim. Tem cara de novinho. Mas ele casou, eles são novos. Eles mesmo. são jovens. Ele casou com quantos anos? O Arthur casou com 21. 21. A Ruth com 20 e ele com 21. Agora ele já fez 22. Logo depois ele casou em abril com 21 anos e em agosto ele completou 22. Na mesma idade do Miguel. Miguel é a mesma coisa, né? Casou cedinho também. Quando o Miguel começou a namorar, lá em casa a gente tinha uma regra, né? Pessoal, não vai namorar antes dos 18. Sim. Por quê? Porque você não tem estrutura, nem emocional, nem financeira, para ficar namorando, ficar abrasado aí, né? Não vale a pena. Então, gostar, pode gostar. Se tornar amigo, conviver, pode. Mas namorar, não. E acordamos, os meninos concordaram com a gente e tal. E assim, logo depois que o Miguel completou os 18 anos, ele estava gostando de uma menina, oraram juntos, mas algumas coisas aconteceram, não deu certo, não vingou aquele namoro. E um tempo depois ele conheceu a Thaís, no melhor lugar que você tem para conhecer uma esposa, ou um cônjuge, né? Na casa de oração. Então, o Miguel, na época, tocava com os adolescentes da igreja, exercia liderança lá no grupo, nos adolescentes, tinha uma banda e precisava de alguém para tocar na casa de oração dos adolescentes. E a Thaís, minha nora, é que liderava a casa de oração. E aí, ali, ele foi para tocar violão para o pessoal, começou a frequentar a casa de oração e os dois começaram a ficar muito amigos, começaram a gostar um do outro, começaram a namoraram durante 2 anos e quando foi em dezembro de 2018, o Miguel virou para mim e falou, mãe, eu vou casar com a Thaís. Eu falei, mesmo, filho, que coisa boa. Então, nesse tempo de namoro aí, confirmou, você viu que é ela que é a mulher que você quer para sua esposa mesmo. É, mãe, é ela. Que bênção, meu filho. Isso é um presente de Deus. Que bênção. Daqui uns 2, 3 anos? Ele, não, mãe, ano que vem. Como ano que vem, meu filho? Nós estamos em dezembro. Maio do ano que vem, mãe. Eu falei assim, ô Miguel, aqui, Miguel, me ajuda, Miguel. Me ajuda, meu filho. Você tem 21 anos. Aí ele falou assim, quando meu pai casou, eu tinha 19. Eu virei para ele e falei assim, ok, dura coisa você invocou agora. Se você for para ser um marido igual ao seu pai, aí você pode se casar. Mas aí você pensa bem na responsabilidade que você chamou para você. E ele falou assim, não, mas eu tive um ótimo exemplo. Olha só. Eu quero uma família, como vocês construíram.
a de vocês. Eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo apreensiva. Sim. Mas o Senhor me lembrou que quando eu e o João resolvemos nos casar, eu tinha 21, ele tinha acabado de fazer 19 e nós resolvemos nos casar. Tínhamos 2 anos de namoro também. E aí o João virou para o meu pai e falou assim: Senhor GG, eu vim aqui pedir a sua bênção porque eu quero casar com a Leninha. E o meu pai fez a mesma pergunta para ele. Falou assim: ô João, claro, uma bênção, daqui um ano, 2 anos, daqui uns 2 anos. Ele falou: não, seu GG, eu quero casar com ela em julho. E era dezembro. Então o Senhor me trouxe à memória a minha própria história. E o Senhor falou assim: olha aí, vocês já estão com quase 30 anos, na época a gente tinha quase 30 anos de casado, deu tudo certo. Vai dar tudo certo também. Aí eu fiz a prova, né, Fábio? Nesses 6 meses que antecederam o casamento do Miguel, eu não tentei fazer ele desistir, mas eu chamei ele para a realidade. Sim. Eu falei com ele: você sabe, você está casando por causa de sexo? Você está casando para ter sexo? Ele: que isso, mãe? Eu falei: não, vamos jogar real. Casamento não é feito só de sexo. É uma parte muito importante, mas não vive só de sexo não, meu filho. Se você está casando para fazer sexo, meu filho, vai tomar um banho frio. Porque casamento é um passo muito sério. Então, eu Ou pegava... então vai conversar com um casado já há 5 anos, né? Exatamente. Aí eu chegava real nele, né? E teve uma vez que eu falei assim: você sabe que você está tirando uma moça da casa dela. Você tem que dar para ela pelo menos o mínimo do que ela tem, que o pai dela consegue dar para ela. É muita responsabilidade. Então, assim, eu fiz eu toquei o terror. Sim. Né? Se esse menino tiver que desistir, e fui orando: Deus, sim, é do Senhor, confirma, abençoa. Mas se não é do Senhor, Senhor, que um não destrua a vida do outro, tem misericórdia, né? E aí eles só se aliançavam mais. E aí eu comecei a ver os milagres. Quando eu comecei a ver os milagres do casamento acontecer, eu pensei: Deus está nisso. Que Ele financia os seus projetos. Amém. Deus manda recurso. Porque, primeiro, a família é projeto dele. Se você está se casando em obediência aos seus pais, isso é importante a gente dizer, porque o pai e a mãe, não é à toa, na minha percepção, Fábio, não é à toa que Deus fala: honra teu pai e a tua mãe. Né? Honrar é levar em conta o que se diz, entendeu? Dê atenção. Honra teu pai e a tua mãe, para que você viva e viva bem. O Senhor deixou isso muito claro. Eu creio que quando o Senhor... Você está fazendo planos e os seus pais são contra, mas você está de acordo com os planos do Senhor, Ele inclina o coração dos pais à vontade Sim. dEle. Porque a Bíblia diz assim, que o Senhor inclina o coração do rei como ribeiros de águas. Então, por que Ele não vai inclinar o coração de um pai e de uma mãe? Agora, se um pai e uma mãe implicou com o casamento, casa não. Não casa não. Talvez seja para casar com aquela pessoa, mas não naquele tempo. Então, respeita o tempo e respeita a opinião dos pais. Porque, invariavelmente, todas as pessoas que eu vi desobedecendo ao conselho dos pais ou da liderança para se casar, principalmente da liderança dos pais, né, se deu mal. Invariavelmente. Todos que eu vi. Não, eu vou casar, eu vou mudar ele, vai dar tudo certo. Meu pai e minha mãe estão velhos, eles não sabem do nosso amor, entendeu? Depois viveram para ver e para pagar a pena. Então, quando eu vi os milagres acontecendo, meu coração se rendeu. Eu não tenho nem o que falar. Você está falando disso aí, eu só preciso fazer um alerta aqui para quem está em casa. Deixa eu te falar, meu filho. Pegou? Pegou. É com você mesmo. Com você mesmo. Seu pai já falou aí, falou: esse namorado seu aí, ó. Né? Conheço esse tipo aí, viu? Você: não, papai é muito ciumento, muito papai ciumento. É muito... Não, Yes. Coisa que um pai e uma mãe mais quer que os filhos casem. Por mais que eles digam que não, brinque que não, principalmente pai de menina, né? Por mais que ele brinque que não sei o quê. Mas não, coisa que a gente mais quer é que os nossos filhos casem com pessoas decentes. Exatamente. Não é com pessoa rica, com pessoa que tem dinheiro, não é isso não. Com pessoas decentes, tementes a Deus. Quer ver uma coisa que eu sempre falo, Helena? Pessoal, se você quer, as pessoas querem muito ouvir assim, que era um sinal de Deus. Um sinal de Deus. Né? Então, você já falou a primeira coisa, se seu pai e sua mãe dão uma bênção. A não ser que você...
a exceção de quem tem uma mãe que sabe que é um problema, alguma coisa assim, é uma exceção. A gente está falando de pais e mães saudáveis, normais. Família normal. Eu não estou falando de quem tem uma mãe, um pai psicopata, não. Exatamente. Gente, okay? Então, primeira coisa, porque se você tem, você vai saber, então pronto. Então, primeira coisa é isso, a bênção dos seus pais. Ok, seu pai abençoou, sua mãe abençoou. Mas seu pai não está andando com o seu namorado todo dia. Né? Não está indo lá na casa dele, igual você vai, lá já almoçar no domingo e tal, a moça. Então eu falo sempre assim, ó, que é o sinal de Deus. Veja como o seu namorado trata a mãe dele. Yes. Pronto. Sim. O jeito que ele tratar a mãe dele, ele vai tratar você pior. Porque ele deu um alívio ainda porque era a mãe dele. Exatamente. Você nem mãe dele é. Depois que ele casar, minha filha. Exatamente. E o homem, quando ele quer uma coisa, ele faz de tudo. Ele trata você até bem. Ele veste de cordeirinho. Né? Exatamente, né? E você, rapaz, vai num almoço de domingo na casa da sua namorada e observe se ela ajuda a mãe dela. Não é que ela vai ser sua empregada, não. Ninguém tá casando para uma empregada doméstica, não. Vai ter que fazer tudo para você, não. Mas observe se ela é uma pessoa ativa, se ela respeita a mãe. Se ela respeita o pai. Respeita o pai, se ela recolhe o prato, pelo menos o prato dela quando ela terminar, coloca ela na pia. Se ela te serve ali, porque você tá na casa de uma outra família. Ela fala, olha, amor, pega isso aqui, pega isso aqui. Observa. Só observa. Viu? Aí, meu filho, entenda que é o seguinte, é o que você vai conviver, é aquilo ali, tá? Se tudo der certo, você vai ter momentos íntimos com a sua esposa, entendeu? Mas a maior parte do tempo você vai almoçar, jantar, receber amigos, né? Yes. E tudo mais, e vai ser tratado por ela acima de tudo. Então, já que a Helena tocou nesse assunto, eu não queria falar de casamento. Hashtag já que ela fica tocou a dica. nesse assunto, hashtag fica a dica. Viu? Tem gente que já tá assistindo com o namorado, falando assim, eu sei desse jeito, hein? Isso aí, gente. Abre o olho enquanto é tempo. Abre o olho enquanto é tempo, né? Até o pastor Márcio conta muito essa piada. Filha, abre o olho. Quando tá solteiro, abre o olho. Casou, teimou, casou, agora fecha o olho. Exatamente. Fecha o olho. É melhor você abrir enquanto dá tempo, né? Exatamente. E então eu vi claramente a mão de Deus conduzindo o Miguel e a Thaís, que é uma nora maravilhosa. E depois aí Deus deu o upgrade. Veio o Arthur no encalço do Miguel, na mesma coisa, a mesma justificativa, a mesma intensidade. E o Arthur, o Miguel já vinha numa experiência com Deus mais próxima, mais tempo. Então dava pra gente mais segurança. Mas o Arthur sempre foi muito questionador. Estava num período assim meio... com algumas ideias com as quais a Bíblia não concorda, né, e tal. E a gente estava orando muito pelo Arthur. E eu confesso que eu ficava muito apreensiva a respeito dele. Mas ele encontrou Jesus, não, Jesus é que catou ele, Fábio. Jesus catou o Arthur, olha só. Se revelou a ele. E a gente começou a ver os frutos do arrependimento na vida do Arthur. Que coisa mais linda é você ver uma pessoa se rendendo a Jesus. É aquela pessoa com aquela personalidade, mas totalmente transformada, totalmente moldável, né? E um pouco antes dele firmar com a Ruth, ele teve esse encontro. E aí começou o namoro com a Ruth, ele começou a frequentar a comunidade de fé que a Ruth frequenta, que fica também perto da nossa casa. E ali ele se sentiu totalmente acolhido, foi crescendo espiritualmente e veio com a gente com um relatório que queria casar também. Eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada na minha casa? Minha casa está ruim? Vocês querem ir embora? Aí ele falou assim, não, mãe, é porque eu quero ter um casamento como vocês. Olha só. E aí, esse relato 2 vezes aqueceu meu pesado, coração. Né? Eu falei, glória a Deus, bendito seja Deus. Porque a gente sabe, Fábio, que o casamento, o que os nossos filhos têm visto dentro da nossa casa, é a expressão da graça e da misericórdia de Deus. Não é porque eu e o João somos, sabe? É porque Deus é gracioso para conosco. A gente
quer que Deus dirija o nosso casamento, a gente entende que casamento feliz não brota. Casamento feliz é uma construção diária, são escolhas, são renúncias e é bilateral. São os dois trabalhando para que esse relacionamento dê certo. E eles viram isso em nós. E eu falei, aí foi meu tempo também de tocar o terror no Arthur e na Ruth, né? Vocês têm certeza? Vocês estão casando para ter sexo? Né? Você sabe que casamento é uma construção, casamento feliz não brota. Você sabe que um pode adoecer, você sabe que dinheiro falta. E colocando todas as provas e também vendo os milagres acontecendo. Quando a gente vê os milagres acontecendo, aí a gente vai dando uma paz no nosso coração, né? Nós nos alegramos com eles. E estão lá casadinhos, a Ruth, mais uma filha para a roda da nossa mesa. É uma menina preciosa demais. Então, assim, a gente só tem que agradecer a Deus. Que né? Bênção. E de vez em quando eu ameaço os dois. Sim. Ó, como é que tá? Tá cuidando delas direito? Porque se não cuidar das meninas direito, vai se ver comigo. É isso aí, tem que defender as noras. Né? Tá certíssima. E eles estão indo muito bem. A Sofia... Sofia tá com quantos anos? A Sofia tá com 20. 20 anos? 20 anos, a minha caçula. Já namora também? Não. Tá esperando, né? Tá esperando. Ela quer muito, quer encontrar uma pessoa. Que é uma queridíssima também, ela né? É. Simone fala muito dela Ela também. É uma fofa. Mas ela a Sofia, dos 4, foi a mais sossegada nessa área, entendeu? Ela tem hora que bate aquela ansiedade, principalmente quando vê os irmãos casando muito novo, né? Ela falou, ai, mãe, eu também queria casar nova como os meninos casaram, né, e tal. Eu falei, Sofia, Deus tem um tempo precioso para cada um. Você não é seus irmãos, você não tem que fazer nada porque seus irmãos fazem. Então, fica tranquila, coloca diante de Deus os seus sonhos, seus projetos e fica de olho, né? Fica de olho, vai vivendo a sua vida, a sua fé. E fica de olho, porque de repente a pessoa certa aparece na nossa vida assim, né? De repente, um dia eu encontrei o João no aniversário de uma professora de música da escola. Olha só. E estamos aí, esse ano, fazendo, agora em 2023, 33 anos de casados. Olha só, aí você viu aqueles olhos verdes e falou... É ele. É ele. Então eu falei com ela, né? A Clara agora tá morando... O João foi seu primeiro namorado? Meu primeiro namorado. Olha só. E você foi o primeiro namorado dela também, João? Ela foi sua primeira namorada? Não tem. Não pode fazer nada. Aliás, quando eu conheci ele namorava com uma menina que eu falei, meu Deus, não vou desbancar ela, não. Uma lourona, autona, eu falei assim, tô lascada. Mas é explicável. É explicável. Você imagina, com aqueles olhos verdes ali, né? Adolescente, devia chegar na festa, ofuscar todo mundo. Pois é. Tá certo. Fui lá e peguei ele pra mim. Você não tem culpa não, viu, João, de ter namorado antes, não. Você não tem culpa não, tá? Mas aí, a história... Agora, a Sofia, falando da Sofia, é uma impressão nossa que vê mais pela internet assim, ou a Sofia é uma Heleninha? Me incomoda um pouco isso, o Fábio, das pessoas falarem, a cópia da Helena, é o xerox da Helena. Sim, ela é muito parecida comigo. É tão interessante a beleza da genética, porque a Sofia passou a infância inteira e o início da adolescência a cara do João. Então todo mundo olhava para a Sofia, é a cara do pai dela. É a cara do pai dela. Ela tinha um jeitinho meu, mas a lataria do pai, né? Mas naquela transição da adolescência, a Helena saiu para fora. Os traços da Helena, o jeito da Helena se acentuaram na Sofia, né? E talvez porque a gente tem... a gente gosta de coisas muito parecidas. Então, eu amo teatro, Sofia na Lagoinha faz teatro, né? Eu amo as artes, a Sofia gosta de assistir musicais, de apreciar uma boa música. Ela é musicista, então ela toca viola, né, que é aquele violino mais grave. Sim. Ela teve algumas aulas de teclado, ela representa, ela escreve muito bem. E faz letras hoje, né? E quer fazer literatura, quer ser professora de literatura. Olha só. Então ela tem... Mas é uma coisa interessante, apesar de nós termos muitas similaridades, inclusive no temperamento, eu sei que Deus tem um caminho para a Sofia. Eu acho que quando nós somos pais de influência, um erro que as pessoas cometem de uma forma recorrente é colocar sobre a próxima geração o fardo
de ser nossos substitutos, né? E por isso que eu a faço. Olha, ela é muito parecida, ela é minha filha, mas tem um plano de Deus para ela. Não, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Eu quero até, não é corrigir a minha pergunta, não, mas é te deixar claro o seguinte. Eu penso exatamente igual a você. Sim. Acho isso muito, muito ruim. Igual as pessoas, meus irmãos, são cantores, então, né, a abordagem para mim é assim, mas por que você não canta? Né? Tipo, como se fosse assim, cara, você foi o fracasso, cara, da família. Você não cantou, cara. Cada um no seu quadrado. Você tinha que ter cantado, né? Então, eu sei exatamente o que é isso. Cara, eu não canto, acabou e tal, e pronto. Mas eu digo assim, quando a gente olha ela nos vídeos, na internet, ela tem muito os seus traços, não de falar assim, é a substituta da Helena no mercado gospel, não é isso. Sim. Mas assim, fala, cara, é muito forte assim, os traços dela, das coisas que ela fala, do jeito que ela anda, do jeito que ela se comporta com a mãe. Assim, é muito forte pra gente que tá assistindo. Sim, é muito parecido. Vendo, assim. Tem hora que eu me surpreendo. Teve um dia e aí a minha pergunta era exatamente essa, assim, se pessoalmente lá você olha e vê isso também. Sim, e fala, vejo. Olha, realmente parece comigo. Vejo. Tem horas assim que eu fico pensando, meu Deus. Às vezes, um dia eu tava passando... revisitando o meu feed. De vez em quando eu gosto de fazer isso. Sim. Porque leva a gente numa viagem, assim, inclusive pra gente dar graça. Puxa vida, o senhor fez tanta coisa, né? Então, de vez em quando eu gosto de fazer isso. Quando o meu Instagram foi tirado do ar, eu tava me despedindo, pensei que não ia voltar mais, então eu voltei até lá atrás. Eu vi uma foto da Sofia com o João e eu pensei que fosse eu e o João. Olha isso. Então eu olhei rápido. Depois não sou eu, é a Sofia, né? Então de vez em quando vem essas surpresas assim de eu me ver tanto nela, assim, né? E de vez em quando ela também fala comigo, mãe, a gente é muito igual, assim, a gente dá risada, né? Mas é tão interessante como, embora a gente seja muito parecido uma com a outra, ela tem muitos elementos do João também. Entendeu? Então, assim, em alguns casos que eu não seria tão tranquila, ela tem uma certa tranquilidade para lidar, porque ela tem os elementos do pai. Sim. Né? Então, é muito bacana isso. Muito bom. Que lindo. Sua família é linda. E tem a Clarinha, minha primogênita. Clarinha, sua primogênita. Eu vou precisar fazer um pequeno intervalo comercial. E vamos voltar depois do intervalo. E eu quero que você fale da Clara, da sua relação com a Clara, até de ataques que eu sei que você recebe por causa disso. Sim. Se você tiver liberdade para falar desse assunto, tá bom? Olha, Fábio, eu estaria mentindo se eu dissesse que eu não sinto uma diferença, né? O amor não, o amor é igual. Eu amo a Clara, eu amo o Miguel, eu amo o Arthur, eu amo a Sofia. E eu sei que nenhum deles é um acidente, que todos eles nasceram debaixo de um propósito divino e que Deus tem um plano para cada um deles. E que o meu papel como mãe é ser uma facilitadora para que eles encontrem essa jornada ao coração de Deus. Porque Deus não tem netos, Deus tem filhos. E filho de crente não é crente. Filho de crente não nasce crente. Eu posso ter nascido no Evangelho, eu não nasci, né? Mas, vamos supor, a Clara pode ter nascido no Evangelho, tido acesso à igreja, às oportunidades e à palavra desde tenra idade. Ela pode ter sido consagrada ao Senhor, mas ela precisa de uma experiência de novo nascimento. Ela precisa de uma experiência dela. Assim como o Miguel precisou da experiência dele, o Arthur precisou da experiência dele e a Sofia precisou da experiência dela. E quando a Clara entrou na universidade, ela descobriu um mundo que interessou mais aos olhos dela e se identificou mais com aquele mundo. A Clara, desde criança, ela sempre gostou do que é diferente. Então, por exemplo, a gente estava andando na rua, ela via alguém de dread, ela fazia assim, ela acompanhava com os olhinhos. Ela via alguém de cabelo colorido, aquilo chamava a atenção dela. A Clara é tão artista quanto eu, ela gosta do diferente, ela gosta do colorido, ela gosta do inusitado, ela gosta do criativo, né, e tal. E a Clara, como uma primogênita, como todo filho primogênito, a gente erra mais com os primogênitos, essa é a verdade. No nosso excesso de zelo, o nosso excesso de preocupação, às vezes, querendo dar disciplina e limite, a gente pode se exceder, né? E
Certamente eu cometi os meus erros. Em uma outra entrevista, um dia alguém me perguntou: você acha que você errou? Claro que eu errei. A gente sendo pai e mãe, a gente erra tentando acertar. Uma culpa eu não tenho. Eu não fiz isso de caso pensado, eu não errei com os meus filhos por negligência. Eu não errei com os meus filhos por abandono. Eu errei com os meus filhos talvez no excesso de preocupação, em querer protegê-los. Muitas vezes eu errei com os meus filhos preocupada com a opinião dos outros. Entendeu? A gente não tem que preocupar com a nossa reputação. A gente tem que preocupar em fazer o que é certo com os nossos filhos. E muitas vezes eu tive essa preocupação. O que vão pensar de mim, né? E o Senhor me desconstruiu com as escolhas da Clara. Então, a Clara entrou na universidade, começou a fazer escolhas completamente diferentes daquelas que eu e o pai dela ensinamos a ela. Isso provocou uma ruptura, né? Ela não quis viver mais com a gente debaixo da mesma casa, porque se vivemos dentro da mesma casa, tem regras a ser seguidas. E chegou num momento ali que ela já tinha mais de 24 anos, ela já tinha mais de 24 anos, ela falou assim: não, eu quero morar sozinha, eu quero morar com os meus amigos, eu quero ter uma experiência fora de casa. Para a gente foi muito difícil ver a Clara saindo de casa, não porque ia construir a própria família, mas porque queria viver as experiências e as escolhas dela. Foi dolorido, foi difícil, foi árduo. Foi árduo ser julgada por pessoas que não me conhecem, nunca se sentaram comigo, não sabem, não acompanharam a educação que nós demos para os nossos filhos. Eles acompanham a nossa vida pela internet e pensam que sabem tudo sobre nós, né? Foi difícil ouvir muitas coisas duras, do tipo: quem é você para ministrar a palavra, se você não consegue nem convencer uma filha sua a seguir Jesus, né? E houve tempos que eu queria parar de ministrar, porque eu me senti exatamente assim. Eu não tenho autoridade, né, para ministrar. E aí o Senhor precisou de tratar comigo. E o Senhor precisou de falar comigo. É pela graça que você ministra. E sempre foi pela graça. Nunca foi pelo seu mérito. Eu não te uso pelo seu mérito, Helena. Eu não te uso porque você merece. Eu não te uso porque você é perfeita. Eu te uso porque você tem um coração rendido, entregue e disposto a ser trabalhado. Então não é sobre você, Helena. O seu chamado não é sobre você. O seu chamado é sobre quem eu sou. Eu sou o seu Deus. Então continua, né? E eu recebi palavra de uma pessoa especificamente, um pastor, e ele não sabia dos meus conflitos, ele não me conhece tal ponto. E eu fui fazer uma visita a ele, eu e o João, a ele e a esposa, conversamos, aquele momento de mesa, de café. E no final, ele falou assim: eu posso orar por você? Eu falei assim: por favor, ore por mim. E ele não é um pastor pentecostal, ele é um pastor reformado. E quando ele acabou a oração, ele virou para mim e falou assim: Helena, o Senhor está me dizendo que você quer parar. E eu falei assim: meu Deus do céu, ele é um pastor reformado. Se eu escuto isso de um pastor pentecostal, é mais o ambiente que a gente conhece, mas um pastor de igreja histórica, um pastor reformado, de uma teologia reformada, raramente ele vai ter esse tipo de... né? E ele falou assim: Deus está me dizendo que você quer parar? E eu abanei a cabeça, porque eu fiquei tão surpresa com uma coisa que eu não tive nem voz. E ele disse: não é para parar. O Senhor está me dizendo que não é para parar. Na igreja dele, as mulheres não pregam. E ele disse para mim: não é para parar. Deus vai te usar e Deus vai te sustentar enquanto você anuncia o que Ele mandou você anunciar. Continue orando, continue crendo e obedecendo. Aquilo era a resposta que eu precisava, que eu realmente me sentia muito intimidada. Ao mesmo tempo que muitas pessoas diziam: Helena, sua vida está me inspirando, eu também estou vivendo desafios com os meus filhos, mas quando eu vejo você proclamando a sua fé, quando eu vejo você proclamando a sua confiança de que Deus está agindo em todas as coisas, quando eu vejo você compartilhando o aprendizado nesse processo tão doloroso que você está vivendo, eu me sinto encorajada. Ao mesmo tempo que eu ouvia isso, era muito bom, a gente sabe que as palavras ruins, parece que elas têm um peso maior na vida da gente, né? Então, às vezes, eu abri o meu Instagram e tinha questionamentos, né, sobre a minha filha,
sobre o posicionamento dela, sobre as coisas dela e tal, e aquilo me feria muito e me deixava muito confusa. E essa palavra específica, ela me aquietou, entendeu? E eu pensei, sim, Senhor, sempre foi pela graça do Senhor que o Senhor me usou. E sempre foi pela graça que o Senhor me sustentou, sempre foi pela sua graça e vontade que o Senhor colocou uma palavra na minha boca. E eu continuo dependente do Senhor, e eu vou te amar e te adorar até o último dia da minha vida, independente das minhas circunstâncias. Porque é muito fácil a gente falar que ama Deus quando tudo coincide com a nossa vontade. Quando tudo está do jeitinho que eu quero que esteja. Quando os meus filhos estão todos fiéis ao Senhor e vivendo para o Senhor. Esse é o ideal. Mas e aí, quando não for ideal? O Senhor é menos digno de ser adorado e proclamado? Não, Ele não é menos digno. Ele é digno. Deus não me deve nada, Fábio. Deus já me deu infinitamente mais. E eu continuo crendo no poder dEle. Eu continuo crendo que Ele muda histórias. E tudo que eu quero é ver a Clara desfrutando do propósito que Deus tem para ela. Ela não vai encontrar felicidade e plenitude em nenhum outro lugar. Então eu peço a Ele, Senhor, que a Clara, que esse jeito criativo, inventivo da Clara, vivo, divertido, empático, ela é uma pessoa generosíssima, Fábio. Ela é preocupada com a necessidade do próximo, como eu não sou. Ela é atenta para a dificuldade dos outros, como eu não sou. Por exemplo, a Cida trabalha comigo há muitos anos. A Cida é minha irmã. Me ajudou a criar os meus filhos. A gente se conheceu no magistério, né? A Cida é meu braço direito. A Cida é minha amiga. A Cida é a tia dos meus filhos, querida. A Cida é uma amiga querida que está com a gente. A Clara tem 28 anos hoje, ela está com a gente há 28 anos. Desde que a Clara nasceu, a Cida veio para me ajudar com a Clara e nunca mais foi embora, né? Então, uma pessoa que eu tenho uma dívida de gratidão para a Cida, uma amiga querida, preciosa. E esses dias para trás, a Clara reuniu a família e falou assim, vamos dar um telefone celular para a tia Cida. Porque a tia Cida comprou um telefone novinho, estava pagando o telefone ainda e deixou o telefone cair na piscina, o telefone deu perda total e ela não tinha condição de comprar outro telefone. Quer dizer, já era para ter visto isso, Fábio. Sim. E eu não percebi, entendeu? Ela estava com outro telefone lá, tá tudo bem. Mas quem atentou para isso? A Clara. E a Clara falou assim, tia Cida está com um telefone muito ruim. Todos nós temos bons telefones. Vamos fazer uma vaquinha? Cada um aqui pode dar um pouquinho para a gente comprar o telefone dela à vista. E eu agradeci tanto a Deus. Oh, Deus, muito obrigada pela vida da Clara. Porque essa preocupação com o outro faz ela enxergar coisas que... quer dizer, ela me ensinou uma lição. Eu preciso de observar mais a necessidade dos outros. Às vezes eu observo a necessidade de todo mundo de fora de casa. Mas quem está ali do meu lado eu não estou percebendo, né? E a Clara é essa pessoa. Então eu sei que Deus não colocou todos esses elementos na Clarinha à toa. Isso aponta para o chamado e propósito dela. Ela ainda não descobriu. Mas eu peço ao Senhor que ela descubra o quanto antes. E enquanto eu espero, eu já agradeço. Enquanto eu espero, eu já creio. Enquanto eu espero, eu tenho certeza que, independente da resposta de Deus para as minhas orações, Ele sempre será digno do meu tudo. Do meu tudo, do meu tempo, da minha devoção, do meu amor, da minha entrega. Com todos os meus limites e imperfeições. O Senhor é digno de tudo que eu sou capaz de fazer. E não é nenhuma circunstância que vai dizer que Ele não é. Ele é. E eu vou falar, enquanto eu tiver voz, que Ele é um Deus maravilhoso, misericordioso e fiel, mesmo quando tem coisas na minha vida que ainda não estão do jeito que eu gostaria que elas estivessem. Amém. Olha, ouvindo o seu relato e a sua história, e olhando para você, assim, para tudo que você já passou, tudo que você passa, me vem só um trecho de uma canção na minha cabeça que diz assim: teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Fiel é o Senhor, tudo sabes de mim.
quando sondas o meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. É isso aí. Você falou que não era cantora, hein, Fábio? Mas eu não sou. Essa canção. É isso aí. Mas eu vejo você assim. É isso aí. O Senhor, os olhos dele sobre mim me enchem de paz. O seu nível de intimidade, né, com ele é muito claro, né, para saber que muitas outras pessoas teriam desistido por bem menos. Né? Porque quando a gente vai fazer um relato sobre nós, né? Sobre assim, olha, qual que é o seu temperamento, o que você aceita, a gente fala muitas coisas assim que a gente aceita. Não, o meu temperamento eu procuro ser uma pessoa tranquila, eu aceito isso. Agora meus filhos, se mexer com os meus filhos, mexer com os meus filhos, mexeu comigo. Aí você pode, de repente, ver uma pessoa que não era quem você viu lá no altar aquele dia, né? Nós somos assim. Então, quando a gente olha a mãe que você é, o pai que o João é, né? O amor, o cuidado que vocês têm com a família de vocês, o exemplo que vocês são, que vocês continuam sendo exemplos de fé, exemplos de esperança para muitas outras famílias. Eu sei que essa situação sua com a Clara não é uma coisa fácil para você, né? Porque, igual estou te falando, quando mexe com o filho da gente, as coisas mudam tudo. Como a gente gostaria, né, de viver os sofrimentos dos nossos filhos para eles não precisarem viver. Exatamente. Né? Como nós gostaríamos de poupá-los. Como né? Nós gostaríamos. Mas eu acredito assim que a sua postura diante do que aconteceu, né, com ela, e obviamente que tem pessoas de fora que podem estar nos assistindo nesse momento e que seguem a Clara, que conhecem ela e falam assim, aconteceu o quê? Não aconteceu nada, isso é a escolha dela, a vida dela, ela é livre e tal. Né? Mas você e o João, como pais, sabem o que é isso para vocês, né? Sim. No mundo espiritual, no mundo físico e tudo mais. Mas eu acredito assim, olhando para a vida de vocês, como uma pessoa que te acompanha há 20 anos, a postura de vocês diante disso mostra a fidelidade que vocês têm a Deus, né? Acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa, porque eu acho que pouquíssimas pessoas suportariam, entendeu? Tanto para deixar de fazer a obra, né? E de repente como é que nós podemos dizer assim, estaria certa. Ela não quer mais, ela não se sente mais com vontade. Seria uma coisa legítima, né? Deixar. Ou então um outro extremo mesmo, né? De falar assim, agora eu vou te amaldiçoar então. Né? Se você não quer estar debaixo da minha bênção, você vai estar debaixo da minha maldição. Então, e eu quero romper com você mesmo no mundo espiritual, no mundo físico, e você não vai ser mais minha filha, né? Em alguns dos dois extremos, eu acho que a maioria iria caminhar, né? E você vem numa caminhada assim de demonstrar amor pela sua filha, amor pela sua família, né? De contar aqui com a sua própria boca que você ama todos os quatro, amo muito, que você tem uma ótica divina de conseguir ver ali a sensibilidade de Cristo no coração dela através de algumas atitudes. Né? Então a gente percebe assim que realmente, Helena, você, o João e os seus filhos, vocês estão aqui na Terra para fazer toda a diferença. Amém. Toda a diferença. Amém. Sabe, eu creio pela assim... Pela graça e misericórdia do Senhor. E eu creio que Deus, ele não faz nenhuma obra pela metade. Não nenhuma obra pela metade. Ele tem tudo nas mãos.
Eu sei que a Clara, por onde ela anda aí, ela deve encontrar muitos crentes e que devem já ter falado muita coisa para ela. Ela assim, escuta muitas coisas profecia, ruins. não sei o que e tal. Tem de tudo um pouco. Mas coisas boas e coisas ruins. Exatamente. Eu nunca a encontrei, mas se eu a encontrasse um dia em algum lugar, sabe, e tivesse uma oportunidade assim de conversar com ela, não de abordá-la, mas em alguma situação que acontecesse, sabe? E eu pudesse falar alguma coisa para ela, assim, a única coisa que eu falaria para ela é assim, filha, Jesus, ele te ama do mesmo jeito que se você estivesse servindo lá na igreja até hoje. Sim. Não tem nenhuma mudança. Ela é amada. Olha, Fábio, essa situação toda, a gente sabe que Deus não permite nenhuma situação na nossa vida, e nada que a gente viva é sobre o outro apenas, né? Tem algo que Deus está fazendo na vida da Clara, uma jornada que ela está percorrendo, que vai ser útil para ela, para a vida dela. E tem uma jornada, e nessa jornada da Clara, porque eu a amo, é uma jornada que tem tudo a ver comigo, né? E com o pai dela, que a amamos. E a gente sabe que Deus também está trabalhando no nosso coração. Se tem uma coisa que eu pude ser fortalecida durante todo esse tempo de dúvida, de incerteza, de medo, de tristeza, de angústia, né? É saber que o amor de Deus, ele é leal, incomparável, e é ele o motivo de nós o amarmos. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então a minha oração é que a Clara compreenda esse amor e corresponda a esse amor, porque ele já está sobre ela. Deus a ama de uma maneira... Deus não me amou quando eu estava pronta, quando eu já correspondia, quando eu já estava curada, né? Deus me amou na minha rebelião, Deus me amou na minha obstinação, Deus me amou quando eu era uma invejosa, Deus me amou quando eu era ressentida com a vitória dos outros. Ali ele me amou, e foi porque ele me amou que eu fui transformada por esse amor. Então, isso essa situação com a Clara me deu uma experiência em 3D, né? Sobre o amor de Deus. E quando eu olho para ela, eu vejo a Clara amada por Deus. O amor não aceita tudo. Não é porque Deus ama que ele vai alisar os nossos pecados. Sim. Mas o amor vai nos conduzir à libertação, para a gente não viver mais sob o jugo do pecado, né? Sob a escravidão dos nossos prazeres e desejos. E é essa expectativa que a gente tem para a Clara e para a gente também. Claro. Porque a gente também tem que ver áreas da nossa vida que precisam ser vencidas, dia após dia, né? Então vamos juntos. Sem dúvida. Bênção demais. Foi assim, um prazer muito grande. Para mim foi um prazer aqui, muito grande. Esses 2 programas. Passou voando. Assim, Passou voando. Foi bom demais. Agora, eu tenho só uma coisa para te contar. Que eu te conhecendo daí pessoalmente, né, e mais através da minha esposa, desmistificou completamente assim. Eu te achava muito brava. Muito brava. Né? Eu gostava do pessoal do Diante do Trono, quem não gostava, todo mundo gostava muito, era muito fã. Então, todo mundo eu conversei, assim, eu tive a oportunidade de chegar e conversar. Falei assim, ei, beleza, tal, cara, eu gosto demais, eu escuto aquela música e tal. Com você eu não conseguia. Sabe? Eu já te encontrei algumas vezes ali na igreja ali, ou então em congressos, e eu falava assim, Deus me livre, eu não vou falar nada, cara, não. Ela vai me achar ruim, vai me xingar, vai fazer assim. Senhor me ajuda. Sai daqui, menino, quem deixou você passar aí nessa porta? Cadê seu crachá? Ai, meu Deus. Eu sou muito brava lá no púlpito, na vida é menos. Então, depois a gente conhece, assim, vê que você é um amor de pessoa, uma pessoa bem-humorada, né, querida, educadíssima, gentil, generosa. Por que será que você passa essa imagem em cima? É porque a palavra que Deus me deu para eu carregar, ela é uma palavra de exortação. Sim. E as pessoas falam, nossa, você bate pesado. Eu falo, gente, fica tranquilo, porque para eu bater eu estou apanhando primeiro. Porque o meu ouvido é mais perto da minha boca. Eu que apanho primeiro. Então, como Deus me deu uma palavra de exortação, sempre tem essa imagem de que eu sou assim o tempo todo. Sim. Não é. Né? Não é. Até porque eu também estou levando os corretivos de Deus, né? Sim. E eu até pedi pro Senhor, o Senhor me dá uma palavrinha assim mais docinha, mais fofinha, mais amorosa. E aí vem o Senhor, né, com a sua delicadeza e fala assim, por quê? Você tá querendo ser querida? Você tá querendo... Aí vem o Senhor e fala, tá bom, abre em Oséias aí que eu vou te dar uma palavra.
Então, assim, eu sei que o humor é o contraponto disso. Por isso que nas minhas palavras também sempre tem uma pitada de humor. Sim. Mas tem hora que não tem nem jeito de ter humor. Às vezes a palavra tá tão pesada, sim, né? Mas na vida eu tenho um estupim curto, Fábio. Sim. Entendeu? Eu sou uma pessoa com problema com ira. Mas isso tem melhorado dia após dia. À medida que a gente vai caminhando com um manso e humilde de coração, não tem como a gente ficar com pedra na mão. A gente vai soltar as pedras, né? Agora, eu acho que a gente não pode perder o zelo. Eu acho que a gente tem, sim, que ser manso e humilde de coração. Mas a gente não pode perder... Foi gol, gente! Foi gol! Foi gol! Foi gol! Aí, é porque nós estamos gravando esse programa aqui durante o Jogo do Brasil, que era o único horário que eu podia... que a minha estrela aqui tinha para poder fazer isso. Acho que eu ia desmarcar, mas não ia mesmo. Eu não. O Neymar nem veio para entrevista aqui, eu vou desmarcar de jeito nenhum. Mas, enfim. E aí nós estamos aqui conversando e o Brasil... tudo em volta aqui, fez um movimento. Gol, O Brasil um dia fez um gol. Mas enfim. Aí, Fábio, as pessoas associam, então, essa imagem da palavra de exortação, né? E pensa que eu ando soltando a borracha no povo por aí. Não é não. A gente está todo mundo junto, então, se algum adolescente te encontrar no aeroporto da vida aí... Não vem me dar um abraço, por favor. No shopping, pode falar com você, não te só dar um pode abraço. Como deve. Então tá. Eu não sabia disso antes, senão eu já teria te conhecido pessoalmente há mais tempo. Mas eu tenho pedido do Senhor, inclusive isso. Senhor, o Senhor era uma pessoa que... Eu imagino que Jesus era muito bem-humorado, Fábio. Sim. Porque as crianças colavam em Jesus. É a prova. Né? E criança não cola em pessoa mal-humorada, pessoa, sabe, ranzinza, carrancuda. Então eu tenho pedido para o Senhor, vai se aprofundando e se alargando em mim, vai derramando de mim quem é o Senhor. Para que essa imagem que as pessoas têm, né, do João Batista em mim... Né? Que Jesus seja maior do que o João Batista em mim, né? E as pessoas entendam que às vezes a palavra que eu tenho que entregar é dura, mas que na vida eu não sou assim tão dura, não. Bênção demais, bênção demais. Olha, vamos fazer um podcast depois. Eu, você, a Simone e o João. Vai ser sensacional. Só pra gente falar nós vamos falar daí de casamento. Sensacional. Casamento, vida do casal. Muito bom. Acho válido. Existe vida depois de casado, né? A mulher que manda mesmo, o homem pode jogar bola. Vamos falar tudo. Tá. Vamos fazer? Acho perfeito. Então tá bom. Gente, nós vamos encerrar aqui esse programa de hoje, assim, com vontade de ficar mais, porque é uma delícia conversar com a Helena, ouvir todas as suas histórias, todos os seus ensinamentos, toda a bagagem que ela carrega, mostra porque ela é, junto com a família dela, a pessoa que ela é hoje, né? Deus já preparou eles desde o início, isso é muito claro. E eu quero encerrar, Helena, pedindo para você, porque eu sei que muitos homens também gostam muito de você, da sua ministração, mas mulher nem se compara. É muito maior o número das mulheres que te assistem e te amam muito, muito mesmo. E eu sei que muitas, na idade da adolescência, têm problemas também com os filhos, tanto a mãe com a filha, o pai com o filho e tal. Então, se você pudesse deixar uma mensagem para essa mãe que pensa assim em já desistir dessa menina, desistir em oração, desistir em bênção, o que você falaria para ela, olhando para aquela câmera? Uma palavra para as mães, de mãe para mãe. Não desista dos seus filhos. Não desista deles em oração. Até um certo ponto, nós ensinamos os nossos filhos. Então, eu tenho uma palavra para as mães de crianças, antes dos 12 anos de idade. Discipule os seus filhos. Não terceirize o discipulado dos seus filhos. Às vezes a gente acha que os nossos filhos estudarem numa escola cristã ou frequentarem uma igreja é suficiente. Não, essa é só parte do trabalho. Que você seja discipuladora dos seus filhos e que você ore para que eles tenham um novo nascimento, para que Jesus se mostre para eles, para que eles nasçam de novo. Agora, você é mãe de adolescentes e jovens que já fazem escolhas tão distintas daquelas que você ensinou. Não desista dos seus filhos. Continue gerando em oração aquilo que Deus quer trazer sobre a vida deles. Fale menos. Ame mais.
seja Jesus na vida deles, né? Às vezes os adolescentes e os jovens dizem: a igreja é cheia de hipócritas. São sofismas que Satanás planta na cabeça, porque em todo lugar pode ter hipócrita, né? No trabalho tem hipócrita, na escola tem hipócrita, mas nas cidades tem hipócrita, no governo tem hipócrita, mas na igreja não pode ter hipócrita. Na verdade, os hipócritas estão em todos os lugares. E o nosso cuidado é não nos tornarmos hipócritas também. Então, que você ame os seus filhos e que você seja seguidora de Cristo dentro da sua casa. Os nossos filhos estão mais de olho nas nossas atitudes do que nas nossas palavras. Seja abençoadora, seja amorosa. Você pode discordar dos seus filhos, gentilmente, ensinando a eles, sinalizando para eles o que é certo, mas sem esmagá-los, sem torná-los malditos, sem amaldiçoá-los. Abençoe. Nós seguimos a Cristo e Ele quer que nós sejamos abençoadores e intercessores e nunca amaldiçoadores daqueles que são galardão do Senhor. Herança do Senhor são os filhos e fruto do ventre o seu galardão. Não abra mão dos seus filhos em oração e seja a face amorosa de Deus na vida deles. Glória a Deus por isso. Amiga, toca aqui. Obrigada, Deus Fábio. te abençoe. Foi ótimo. Foi ótimo. Obrigado mesmo, de coração, Eu que viu? agradeço. Guardo aqui essa entrevista como um presente de Deus para mim. Amém. Para mim também. Foi ótimo. E você que nos assistiu aqui pela Rede Super de televisão, no YouTube tem a primeira e a segunda parte dessa entrevista. Você precisa assistir tudo. Que Deus te abençoe, guarde a sua vida e que a paz que excede todo o entendimento humano esteja sobre a sua casa, em nome de Jesus. Não sai daí não, porque aqui na Rede Super tem muito mais.